Espíritos que atingiram ápices evolutivos, que coordenam a evolução de mundos, de sistemas solares, de galáxias. Em que ponto desta evolução estaria Jesus? Seria ele o espírito mais evoluído da nossa galáxia? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo, estamos começando o ano de 2023 e eu quero desejar a você um feliz ano novo, que possamos passar este ano juntos, que eu tenha a honra da sua companhia. Nós temos feito 2 vídeos semanais desde o segundo semestre do ano passado. Começamos com estes vídeos de perguntas, em que respondemos perguntas que vocês deixam aqui nos comentários. Algumas pessoas às vezes escrevem que não gostam muito desse formato, preferem os vídeos com temas específicos, mas nós continuamos com estes vídeos, sempre às quintas-feiras, às 19h30. Então, segunda os vídeos de perguntas e quinta os vídeos com temas específicos. Os vídeos de perguntas são vídeos diferentes mesmo, é um bate-papo, uma conversa, uma edição com menos cortes, um papo mais descontraído, onde podemos abarcar uma variedade maior de assuntos, mas sem nos aprofundarmos tanto em algumas questões. Então vamos começar nosso vídeo de perguntas de hoje com a questão enviada pelo Kevin Vasconcelos, lá de Maceió, Alagoas. Ele pergunta: seria possível a humanidade evoluir ao ponto de criar uma ponte ou portal para o mundo espiritual? Sim, Kevin, isso vai acontecer, é uma característica de mundos mais avançados. A mediunidade é uma faculdade que nós estamos desenvolvendo, um sexto sentido, que todos nós, aos poucos, iremos desenvolver de forma natural. Então, no livro Cartas de uma Morta, de Chico Xavier, a sua mãe, desencarnada, traz esta informação que ela foi visitar um planeta do Sistema Solar, Saturno, no caso, em uma de suas luas, onde a vida não existe na forma material que nós conhecemos, mas em dimensões mais sutis. Mas seres lá existem encarnados em corpos mais sutis, não perceptíveis aos nossos instrumentos, à nossa visão. E uma das características daquela humanidade é justamente uma mediunidade generalizada, que seria o portal que você se referiu. Lá é muito comum os seres encarnados terem contato direto com seus ancestrais, que já partiram para o outro lado, e é da rotina daqueles cidadãos, daquela humanidade, esse contato com o mundo espiritual. Isso é o que acontecerá também na Terra em algum momento desse terceiro milênio. Estamos aí nos primórdios desta conquista. Ainda nem sei se podemos chamar de primórdios, porque 99% da humanidade não admite ainda este contato com os seres multidimensionais. Mas é isso que nos aguarda, Kevin. A Erika Whitman pergunta: como a missão da NASA, Artemis, que quer criar uma estação espacial na Lua, poderá ser influenciada pelos espíritos que lá estão exilados? De fato, Érica, existem algumas obras mediúnicas que colocam a Lua como um dos locais onde estão sendo reunidos os espíritos que serão destinados a mundos mais atrasados, espíritos que não mais estão agindo de forma compatível com o padrão evolutivo da Terra, na chamada transição planetária que estamos vivendo. Esta missão da NASA, Artemis, que recentemente teve a sua primeira etapa concluída com sucesso, visa colocar astronautas novamente em solo lunar, e por volta de 2024 isso deve acontecer, e a ideia é construir uma base na Lua, para que de lá possamos ter acesso a outros mundos do Sistema Solar, algo que foi falado por Chico Xavier lá nos anos 70 que iria acontecer. Agora, você pergunta se isso pode ser influenciado pelos espíritos que lá estão. Muitos astronautas referem que sentiram coisas estranhas.
ao estarem lá na Lua? Muitas teorias dizem que algumas informações foram até acobertadas, que eles teriam visto coisas lá muito diferentes. Mas eu penso que a parte da missão que ocorre na nossa dimensão não será afetada, e tenho certeza que a NASA vai conseguir construir esta base lunar lá na Lua. Base lunar tem que ser na Lua, né, gente? Mas lembrem também que Chico Xavier disse que esse seria um marco importantíssimo na nossa evolução, que poderia culminar em seguida, num tempo ainda não sabemos de quanto, mas com o primeiro contato com seres de outras civilizações. O Fabiano Alves, ele pergunta se Jesus é o espírito mais evoluído da nossa galáxia. Bom, Jesus, já há bilhões de anos atrás, isso está no livro No Caminho da Luz, A Caminho da Luz, de Emmanuel, pela mediunidade do Chico. Jesus já atuou na própria formação do planeta Terra, junto com uma pleiade de espíritos avançados. Mas Jesus era o líder desta missão. Jesus é o espírito que conduz a humanidade da Terra para estágios mais avançados e o próprio planeta Terra para estágios mais avançados. Mas Jesus não atingiu o ápice evolutivo, ele ainda tem um caminho muito grande a percorrer. Existem espíritos muito mais avançados que Jesus. Existem consciências, isso é muito bem explicado pelo mentor Ramatiz neste livro maravilhoso, O Evangelho à Luz do Cosmos. O mentor Ramatiz explica que Jesus foi o maior médium do chamado Cristo planetário, uma consciência que abarca todo o planeta Terra, assim como temos também um Cristo do sistema solar, o espírito mais evoluído do sistema solar, que do Sol irradia a sua vibração, sustentando a vida em toda a extensão do sistema solar, como o Cristo planetário faz aqui na Terra. E na metáfora que Ramatiz utiliza para trazer esses conceitos tão complexos, ele recorre a uma imagem da eletricidade aqui na Terra. No nosso país, por exemplo, a maior parte da eletricidade vem de usinas hidrelétricas. Então elas saem com uma voltagem gigantesca das usinas e elas não podem chegar nas nossas residências com a mesma voltagem, porque senão explodiria tudo. Então estas grandes consciências, esses Cristos, eles ajustam a voltagem divina que nós conseguimos suportar no ambiente em que eles estão, que estão sobre a responsabilidade destes seres. Então o Cristo planetário da Terra ajusta a voltagem divina para a quantidade de luz que a Terra consegue suportar. O Cristo do Sistema Solar faz isso para este grupo de planetas. E temos os Cristos também, os Cristos das galáxias, gênios celestes que nós nem conseguimos supor da evolução que eles atingiram. E além de ajustar esta voltagem divina, eles também sustentam toda a vida que existe nestes contextos. Além dos Cristos galácticos, existem também consciências que cuidam de grupos de galáxias. Isso se estende a níveis que já começam a escapar do nosso entendimento. E segundo a lei hermética de que, assim como é em cima, é embaixo, a lei da correspondência, uma lei muito antiga, do sábio Hermes Trismegisto, se você pensar, nós já atuamos desta forma. Nós somos um universo para as formas de vida que existem no nosso corpo físico, por exemplo. Trilhões e trilhões de micro-organismos, neste momento, vivendo aí no seu corpo. Para as bactérias do seu intestino, por exemplo, você é um verdadeiro universo. Jesus, em muitas passagens, ele se remete a uma entidade superior. Ele fala, Pai, perdoai-vos, pois eles não sabem o que fazem. Ele estava em contato direto a todo instante com esta grande consciência que estabiliza a vida em todo o planeta Terra. Nosso
Cristo planetário. Gente, eu sei que não é consenso tudo isso que eu falei, muita gente pensa totalmente diferente, tá tudo bem, somos todos eternos aprendizes nesta estrada sem fim, buscadores da verdade. E esta pergunta é enviada pela Silvane Rissardo, lá de Maraú, Rio Grande do Sul. O que acontece com espíritos que não acreditam em vida após a morte quando desencarnam? Eles sempre sofrem? Olha, Silvane, nem sempre. Quantos ateus você conhece que são pessoas extremamente generosas, humanitárias, fazem o bem sem esperar nada em troca, porque não acreditam em vida após a morte? Então, apesar de elas não terem essa dimensão espiritual presente em suas vidas, a espiritualidade delas se expressa em seus valores, no sentido que elas dão para as suas existências, de melhorarem a vida dos que estão ao seu redor. Isto por si só já gera uma vibração muito positiva em suas auras. É claro que se elas estudassem no mundo espiritual, se tivessem rotinas de prece, de meditação, de estudo, seria um ganho muito maior. Mas sim, existem pessoas que não acreditam em Deus, que se fixam muito nesta ideia de que o nada os aguarda após a morte. Isto, por automatismo mental, pode gerar um problema. Há pessoas que desencarnam e não conseguem nem perceber o mundo espiritual, não se desenvolveram de forma a que seus sentidos espirituais pudessem captar o mundo espiritual. Então, ou elas passam muito tempo dormindo, num sono reparador, logo são reencaminhadas para a reencarnação. Pode acontecer estas consequências também. Mas evitemos estas generalizações. Vou deixar no card o vídeo Ateus Após a Morte, que complementa este assunto, para você dar uma olhadinha, Silvane. A Vera Simões pergunta o que é a caridade. A máxima que diz fora da caridade não há salvação me assusta um pouco. A gente tem muita tendência a achar que caridade é apenas a chamada caridade material, entregar coisas físicas para as pessoas, o que também é importante, nós precisamos, mas no livro dos Espíritos, a espiritualidade nos ensina que a verdadeira caridade, como Jesus nos ensinou, ela é composta principalmente de benevolência, indulgência, perdão, virtudes que nós desenvolvemos e formamos a chamada caridade moral. Benevolência, a forma que você trata as outras pessoas como gostaria de ser tratado, a indulgência, tolerância com as faltas alheias, perdão das ofensas, ao percebermos as situações de uma forma mais ampla, percebermos que também estamos sujeitos a erro e assim construirmos aos poucos o perdão, são características que nos farão realmente cultivar a verdadeira caridade. Nós ainda, às vezes, raciocinamos muito ou racionalizamos muito quando vamos fazer o bem. Não fazemos de forma totalmente espontânea. Muitas vezes estamos barganhando com a espiritualidade, pensando em obter algo em troca, mas mesmo assim fazer o bem vale a pena. Assim vamos treinando para que um dia façamos o bem de modo totalmente espontâneo e incorporemos isso à nossa própria natureza. Na imagem belíssima do poeta Gibran Khalil Gibran, que nos recomenda que façamos o bem assim como a flor espalha o seu perfume nos campos. Algo inato à natureza dela, sem perguntar quem irá se beneficiar daquele perfume. A Edna Santana, o que acontece com alguém que manda matar outro quando morre? Geralmente essas pessoas têm muitos outros espíritos os aguardando no mundo espiritual, clamando por vingança. São quadros seríssimos e muito tristes, Edna. A Daniele Coifer, lá de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, gostaria muito que você falasse sobre se alimentar dos animais. Quais as consequências disso no plano espiritual? Essa é uma questão bem difícil, né, Daniele? Mas
Fato é que nós estamos todos sendo convidados a, aos poucos, irmos diminuindo. Eu ainda como carne, mas estou me esforçando para diminuir porque acredito que esse é o destino da humanidade. Nosso próprio meio ambiente está pedindo isso. Questão também muito importante de tratarmos os animais com mais fraternidade, com mais amor, libertarmos eles desta escravidão. Eu acho que esse é o destino da humanidade. Você não pode imaginar um mundo avançado onde ainda há consumo de carne animal. Mas é algo muito incrustado na nossa cultura e são milênios que a humanidade tem este hábito alimentar. Há pessoas em determinadas comunidades que vivem em função de a própria economia da cidade gira em torno disso. Pessoas que teriam muito mais dificuldade de tirar a carne do cardápio. Então, é algo que vai ser gradativo, Daniel. Este movimento já começou. Tudo na natureza é gradativo, não existem saltos. Esta mudança de mentalidade, nós estamos presenciando isso a cada dia. Todos nós já podemos passar pelo menos um dia na semana sem comer carne, até mais, se nos esforçarmos. Então, se o seu coração já está pedindo que você poderia, quem sabe, diminuir ou até parar de comer, é importante também consultar um profissional de saúde para fazer isso da forma correta, não fazer de forma abrupta, mas é uma questão que temos sim que refletir. A Maria Aparecida de São Bento do Sapucaí gostaria de saber se quando estamos encarnados, onde nosso espírito fica, se somos presos por um cordão. Maria, você deve estar se referindo ao cordão de prata. Quando nós estamos encarnados, nosso espírito está aqui, coexistindo nesta dimensão, preso ao nosso corpo físico, temos um corpo espiritual também, e existe o chamado cordão de prata, ligando o nosso corpo físico ao nosso corpo espiritual. O cordão de prata ele é citado até na Bíblia, em Eclesiastes. Pode procurar. Então, quando você sai do corpo durante o sono, é pelo cordão de prata que a energia vital passa do corpo espiritual para o corpo físico e vice-versa. E não tem como se quebrar esse cordão. São feixes de energias que não são passíveis de quebra. Somente no momento da morte o cordão é diluído, ele é quebrado, digamos assim, ou cortado por equipes espirituais específicas, ou se degenera naturalmente pelo fenômeno da desencarnação. E a Débora Monteiro quer saber se existe praia no mundo espiritual. Existe, Débora. Existe, porque tudo que existe aqui existe no mundo espiritual de formas muito mais belas e aperfeiçoadas. Por exemplo, no livro A Vida nos Mundos Invisíveis, de Anthony Borgia, o médium, pelo espírito Robert Hugh Benson, que era um reverendo da igreja anglicana, que chega ao mundo espiritual e encontra uma realidade que ele sequer imaginava. E faz muitas revelações nos seus livros, que foram publicados em diversos países do mundo. E ele fala de dimensões onde há praias, mares. É interessante que eu lembro que ele chegou a entrar num barco e ele percebeu que o barco era movido pela força mental de seus ocupantes, não era necessário remar ou um motor a propulsão. Mas existe sim. A Débora também quer saber para onde vão os animais selvagens. Ninguém se refere a eles, onde estão. Olha, Débora, essas colônias para animais que nós às vezes comentamos aqui, elas não atendem apenas animais domésticos. Todos os animais são filhos de Deus, todos têm exatamente o cuidado necessário para que continuem seus caminhos evolutivos, seja numa reencarnação quase que imediata ou passando algum tempo no mundo espiritual e em seguida voltando para uma reencarnação na mesma espécie ou em alguma outra, seguindo a sua jornada natural até conseguirem reunir as características, as faculdades espirituais necessárias para as primeiras incursões
em reinos mais avançados, reino elemental, o reino hominal. A jornada continua. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Se possível, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém. Vou deixar na tela final um vídeo que fala sobre Saturno na obra de Chico Xavier e o vídeo que fala sobre ateus após a morte. Muito obrigado e até um próximo vídeo, pessoal. Tchau e um feliz ano novo para todos vocês.